Lição 7. 17 de agosto de 2025. Uma igreja que não teme a perseguição. Texto áureo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Verdade prática. Em relação à verdadeira igreja cristã há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Segundo, Deus a protegerá. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 5, versículos 25 a 32, capítulo 12, versículos 1 a 5. Atos capítulo 5. E, chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então, foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Comentário. Introdução. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória a seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Palavra-chave: perseguição. Primeiro ponto. A igreja perseguida. 1. Os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja, conforme registrado em Atos capítulo 5, versículos 17 e 24. Atos capítulo 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, e, dentro dessas classes religiosas, eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam, como registrado em Lucas capítulo 20, versículos 27 a 40. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos capítulo 4, versículo 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. 2. Esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em 2 esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e política, os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Na esfera religiosa. Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos, conforme Atos capítulo 5, versículos 17 e 18.
À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais admiração popular, como em Atos capítulo 2, versículo 47. Muitos já haviam aceitado a fé, segundo Atos capítulo 4, versículo 4. Esse número continuava crescendo, conforme Atos capítulo 5, versículo 14. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. B. Na esfera política. Em Atos capítulo 12, versículos 1 a 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política, na esfera pública. Ali, o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja, conforme Atos capítulo 12, versículo 3. 3. A igreja enfrentará a oposição. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes, é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Segundo ponto. A igreja protegida. Um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos, conforme Atos capítulo 5, versículo 19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, em Atos capítulo 12, versículo 7, com Felipe em sua missão evangelística, em Atos capítulo 8, versículo 26, em missão na casa do centurião romano, Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 3, e com o apóstolo Paulo em alto mar, em Atos capítulo 27, versículos 23 e 24. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 14. 2. A intercessão da igreja. Atos capítulo 12, versículo 5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente. Não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado, conforme Atos capítulo 12. Versículo 2. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. 3. O valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu, conforme Atos capítulo 4, versículo 31, quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele, conforme Atos capítulo 9, versículos 11 e 12. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, conforme Atos capítulo 10, versículo 3, e os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo, conforme Atos capítulo 8, versículo 15. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder ainda continua atual. Terceiro ponto. A igreja destemida. Testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé, conforme Atos capítulo 5, versículo 25. De nenhuma forma se sentiram intimidados. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante.
2. Convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, conforme Atos capítulo 5, versículo 29. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência e que, por conta disso, não pode, de forma alguma, ser negociado. Conclusão. Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã, conforme João capítulo 16, versículo 33. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Revisando o conteúdo. 1. Quais eram os 3 grupos que faziam oposição à igreja? Os 3 grupos que faziam oposição à igreja eram os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. 2. Em quais esferas a igreja sofria perseguição? A igreja sofria perseguição em 2 esferas, a religiosa e a política. 3. O que não é incomum no livro de Atos? A presença de anjos não é incomum no livro de Atos. 4. Cite 3 eventos como resultado de oração conforme demonstrados na lição. 3 eventos como resultado de oração demonstrados na lição são: os cristãos oravam e o lugar em que estavam tremeu, conforme Atos capítulo 4, versículo 31. Paulo teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele, conforme Atos capítulo 9, versículos 11 e 12. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele, conforme Atos capítulo 10, versículo 3. 5. O que Atos capítulo 5, versículo 29, mostra em relação à primeira igreja? Atos capítulo 5, versículo 29, registra a ousadia do testemunho de Pedro e uma clara defesa dos valores cristãos por parte da primeira igreja.